Eles viraram moda. Os drones estão por todos os lados, graças à queda nos preços dessas pequenas maravilhas voadoras. E existem diferentes tipos, movidos pelas mais diversas tecnologias. Hoje você vai conhecer os detalhes e as mais diferentes utilizações dessas pequenas e surpreendentes máquinas voadoras. O Brasil e a espionagem na internet. O país quer criar sua alternativa para garantir segurança e autonomia na web. Mas isso será possível? Você já deve ter ouvido falar delas. As startups estão no centro de várias discussões sobre o futuro e elas acabam de ganhar incentivos novos no Brasil. VPNs. Elas podem ser mais úteis do que você imagina no seu dia a dia na internet. Hoje você vai conhecer tudo a respeito delas. O Olhar Digital Plus está começando. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Empresas jovens, especialmente aquelas ligadas à tecnologia, passaram a ser chamadas de startups. Para muita gente, abrir uma virou projeto de vida e há muitas novidades nesse segmento. A hora é agora. O Brasil vive um momento muito bom para quem tem a ambição de empreender, principalmente em empresas de cunho tecnológico. Recentemente, o Senado aprovou um projeto de lei que isenta as startups de impostos federais por pelo menos 2 anos. Além do governo, existe muito empresário disposto a investir e ajudar os novatos nesse mundo do empreendedorismo também. Mas por mais que o momento seja propício, parece que o novo empreendedor brasileiro ainda não conhece todas as possibilidades disponíveis para criar uma empresa, principalmente quando o assunto é dinheiro. O país nunca ofereceu tanta oportunidade. Antes de tirar a ideia do papel, é preciso entender. Há muitas maneiras de ter acesso a capital, mas para cada necessidade, para cada fase do negócio, há uma forma diferente. Por exemplo, para capital de giro, não é investimento anjo, é empréstimo bancário. Para fazer pesquisa, não é investimento anjo, normalmente você precisa de entidades de fomento. Então você tem que entender, o empreendedor precisa entender quais são todas as possibilidades e escolher a melhor para ajudá-lo naquele momento específico. Podemos imaginar as distintas formas de acesso ao capital como uma escada. O primeiro degrau, aquele investimento inicial, vem do dinheiro próprio. Vale tudo. Vender o carro, patrocínio, empréstimo de amigos e por aí vai. Um degrau acima estão as linhas de fomento. Quando o novo empreendedor, antes de lançar seu negócio, precisa fazer pesquisas de longo prazo, o melhor caminho é buscar uma fonte de financiamento pública. Um exemplo é a FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos, uma empresa pública brasileira de fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas. Mas, neste estágio, há também as chamadas incubadoras. As incubadoras oferecem infraestrutura e relacionamento. São entidades diretamente ligadas às universidades, onde o empreendedor encontra todo o apoio necessário para pesquisar e desenvolver seu projeto. No mesmo patamar das incubadoras estão também as aceleradoras, que, como o próprio nome já diz, encurtam o prazo para o novo empreendedor lançar seu negócio no mercado. As aceleradoras são indispensáveis quando o que se busca é um teste de mercado. As aceleradoras, elas são um pouco diferentes, porque elas normalmente fazem um investimento em capital, né? São valores entre 20 e 60 mil reais no Brasil, e elas recebem um share, elas recebem uma parte da empresa. Então, elas ajudam esse empreendedor com infraestrutura, normalmente tem um espaço, com muita mentoria, eles têm acesso a profissionais, a experts de mercado que ajudam esse empreendedor e com esse capital inicial. E em troca disso, eles recebem uma participação na empresa.
Logo acima das incubadoras e aceleradoras, para aquele empreendedor que já está com o projeto praticamente pronto, estão os investidores anjos. Trata-se de pessoas físicas que, além de colocar capital nessas startups, também agregam algum tipo de valor à nova empresa. O que é muito bacana nisso é que o investidor anjo ele vai trazer para aquele projeto uma chance de sucesso muito maior. Porque o que uma empresa precisa para começar? Ela precisa de dinheiro, precisa de capital, mas não precisa só disso. Precisa também de muitas outras coisas. Precisa entender um pouco de gestão, às vezes precisa do contato com um grande cliente, precisa de relacionamento, errar menos, não errar em coisas tão básicas. Eu acho que isso que o investidor anjo traz muito para o projeto. Muitas startups atingiram o sucesso graças aos anjos. Para apresentar projetos a esse tipo de investidor, há portais e uma série de eventos onde eles se reúnem para receber propostas. E segundo nossa entrevistada, tem muito investidor com grana para apostar nas ideias dos jovens empreendedores brasileiros. Mas claro, não é qualquer projeto que passa pelo crivo desses apostadores. O que ele quer mesmo é um empreendedor que tenha garra, um empreendedor que tenha capacidade de realização, que consiga criar esse projeto, que consiga entender o que o cliente dele precisa e consiga dar uma resposta relevante para problemas reais. Resposta relevante, problemas reais e um bom empreendedor é um trio genial para investidor anjo. Os investidores anjo brasileiros também estão sempre na busca de algo realmente inovador. E inovação é muito diferente de invenção, mas que tenha algo novo, seja no modelo de negócio, seja no produto. Ele também busca alguma coisa que tenha um mercado muito amplo. Não adianta ter um projeto que pode ser um projeto bacana e extremamente rentável para a tua cidade, mas o investidor anjo não vai se interessar. Você precisa, no mínimo, de um projeto com escala nacional. E se for internacionalizável facilmente, aí o investidor anjo normalmente adora. Há ainda outras formas de dar um pontapé inicial. Uma bolsa de valores voltada a startups foi inaugurada há pouco tempo na ilha caribenha de Curaçao. A ideia é simples. Somente companhias recém-criadas podem negociar suas ações. Existe também a famosa vaquinha virtual, o crowdfunding. Mas estas e outras opções, assim como uma reportagem sobre os desafios das startups no Brasil, você encontra no olhardigital.com.br. Acesse e aproveite o momento, hein? Lembre-se, oportunidades podem ser únicas. No próximo bloco, será que o Brasil vai conseguir mesmo realizar a façanha de blindar os dados da nossa internet? O Olhar Digital Plus volta já. Estamos de volta com o Olhar Digital Plus. O governo brasileiro vem dizendo aos quatro cantos que vai blindar a internet nacional, criando um sistema que evite, ou pelo menos dificulte, a espionagem como a praticada pelos Estados Unidos. Será que a ideia tem chances de sair do discurso? Independência ou o fim da liberdade digital? Pode parecer exagero, mas o governo brasileiro está realmente chateado e preocupado com as denúncias de espionagem dos Estados Unidos sobre a presidente Dilma e a Petrobras, que recentemente estiveram na mira da Agência Nacional de Segurança norte-americana. E pior, agora o país pretende se divorciar da internet centralizada nos Estados Unidos, por onde passa quase 80% do tráfego online de todo o mundo. A presidente Dilma ordenou uma série de medidas para aumentar a autonomia online do país. Uma das mais polêmicas é a criação de um serviço público de e-mail criptografado anti-espionagem. O projeto estaria em desenvolvimento em parceria com os Correios, com previsão de lançamento já em 2014. A ideia do Mensageria Digital é oferecer alternativa aos serviços como Gmail e Yahoo e armazenar no Brasil todo o tráfego digital que hoje passa obrigatoriamente pelas terras do Tio Sam. Mas essa história poderia ser praticamente resumida como trocar de vigilante.
aquilo que era vigiado pelos Estados Unidos agora é vigiado pelo Brasil. Não, eu acho que é pior. Eu acho que assim, aquilo que tinha a alegação de uma possível vigilância americana pela certeza de uma real vigilância brasileira. E outra coisa, quem está te vigiando? Então, assim, se o indivíduo que me vigiasse fosse um indivíduo completamente íntegro, etc., não teria muito problema. Mas o problema é que a gente sabe quem, às vezes, está no governo. Quantos escândalos tem por aí. Nós batemos um papo com o PhD em Comunicação Digital, Luli Radfarer, sobre essa polêmica. Para ele, assim como bancos e outras instituições que prezam suas informações, em vez de tentar criar um sistema fechado para a população, o governo brasileiro precisaria ter uma excelente intranet para seus funcionários de níveis estratégicos e, mais do que isso, educá-los. Esse sistema não vai proteger a gente da espionagem de informação. Agora, o que vai proteger a gente da espionagem de informação é a educação, é como você trata. Muita gente não tem o celular não tem senha. Todo o alto escalão do governo precisava aprender a usar a internet de verdade. E tem muita gente boa dentro do governo, dentro dos próprios serviços de polícia, Polícia Federal, etc., do governo, que sabe educar os outros. Os Estados Unidos alegam que qualquer ação de espionagem está diretamente ligada à prevenção de atos de terrorismo. Por exemplo, quando vemos bombas em eventos esportivos e ataques a civis, é completamente compreensível que se queira saber de onde vêm esses criminosos e suas possíveis ligações. Uma coisa assusta. Luli lembra que esse desespero do governo brasileiro sobre espionagem digital só surgiu agora, em 2013, quando já se sabe que os Estados Unidos têm controle do tráfego na web há décadas. Por que será? Bom, a gente sabe. As manifestações históricas entre maio e julho deste ano em todo o país tiveram início exatamente na internet, nas redes sociais. Sabe o que isso pode significar? Se você tem alguma forma de controlar, de vedar ou de restringir o acesso às redes sociais, ou de usar essa estrutura, que é uma estrutura de vigilância criminal, em cima das conversas nas redes sociais, você pode tentar desmontar movimentos. O perigo desse tipo de isolamento geográfico digital é que isso poderia desabilitar serviços e programas e até ameaçar a estrutura da internet. Uma verdadeira ameaça à liberdade da rede mundial de computadores, a exemplo do que o mundo já viu em países com governos mais autoritários. É porque o remédio pode ser pior do que a doença. E a gente pode terminar com uma internet chinesa ou uma internet da Arábia Saudita, que são internets que não tem nenhum problema. Realmente ninguém vigia, só que também ninguém conversa, porque qualquer coisa que você disser poderá e será usada contra você pelo governo. É muito mais perigoso quando eu tenho uma centralização governamental, porque isso sim, aí sim nós temos um ato de vigilância, aí sim nós temos um ato de espionagem em cima da vida privada das pessoas. Outra medida da presidente Dilma é fazer com Facebook, Google e demais empresas que mantenham dados gerados por brasileiros em servidores fisicamente localizados no Brasil. Mas será que isso é tecnologicamente, ou melhor, financeiramente possível? Como a maior parte do tráfego de internet brasileiro passa pelos Estados Unidos, Dilma planeja também passar cabos de fibra ótica ligando o país diretamente à Europa e assim criar uma rede livre da espionagem americana. Claro, isso tudo custaria caro, muito caro. Não tem satélite, tem que usar satélite dos outros, a gente não tem cabo, tem que usar cabo dos outros, né, mensageiro subaquático, etc. Então, quer dizer, meu problema é sempre, não é a iniciativa, mas é o que motivou essa iniciativa. Então, é importante a gente ter uma tecnologia própria? Claro que é. Só que a gente devia ter há muito tempo atrás e está desenvolvendo isso como um programa progressivo. E você, o que acha dessa história toda, hein? Será que o país realmente precisa se isolar do mundo para ter uma internet segura? E quanto nós, usuários, pagaríamos ou perderíamos com isso? Faça parte dessa polêmica discussão e deixe seus comentários, hein?
Aproveite e acesse olhardigital.com.br para saber se a criptografia realmente funciona para nos livrar da bisbilhotagem e para entender tudo sobre o PRISM, o programa de monitoramento da rede do governo de Barack Obama. Os drones são máquinas surpreendentes que se tornam cada vez mais comuns nos céus. No próximo bloco, você confere a tecnologia que os coloca e os controla em pleno ar. E tem também os detalhes que envolvem as VPNs. Saiba do que se trata. O Olhar Digital Plus volta já. A sigla VPN é mais que comum para quem vive no mundo de tecnologia. E depois da próxima matéria, você vai perceber que ela pode também ser muito útil no seu dia a dia. Saiba por quê. Recentemente, a gente explicou aqui no Olhar Digital os diferentes tipos de redes, mas uma em específico chamou a atenção de bastante gente. Então, nós resolvemos explicar ainda melhor. As VPNs, redes virtuais privadas, utilizam a própria infraestrutura da internet para conectar redes remotas e são uma ferramenta poderosa para garantir a segurança de informações digitais. As VPNs permitem o tráfego de dados de forma segura e também o acesso a uma rede interna de uma empresa, mesmo trabalhando de casa, por exemplo. A modo grosso, uma VPN funciona como uma espécie de firewall, mas em vez de proteger seu computador, mantém seguros os seus dados que trafegam pela rede. As redes privadas virtuais são muito usadas por empresas que têm a necessidade de manter sigilo de suas informações. As VPNs também são úteis para usuários comuns que podem usá-las para mascarar seus IPs e assim burlar possíveis bloqueios de região. Um iraniano, por exemplo, poderia usar uma VPN para acessar o YouTube, onde o serviço é proibido por questões políticas. Seu endereço de IP seria substituído pelo provedor de VPN, liberando assim o seu acesso. Nesse tipo de rede, toda a segurança e a confidencialidade das informações ficam a cargo da criptografia, que a gente também já explicou por aqui. Ou seja, mesmo que as informações sejam capturadas durante a transmissão, nada pode ser decifrado. Nas VPNs, são túneis virtuais que possibilitam o tráfego de dados criptografados. Os dispositivos responsáveis pelo gerenciamento da VPN devem ser capazes de garantir a privacidade, integridade e autenticidade dos dados. Ainda que pouca gente conheça, sistemas de comunicação por VPN estão sendo amplamente utilizados em diversos setores, até mesmo por setores governamentais em todo o mundo. Se você quiser conhecer mais sobre esse tipo de rede e também todas as outras redes de computadores existentes, confira no olhardigital.com.br. Aproveite e veja também uma reportagem que explica direitinho como funciona a criptografia. Eles surgiram e ainda são usados como armas de guerra, especialmente em operações dos Estados Unidos. Mas mais recentemente, os drones ganharam outras funções. Tem até pizzaria experimentando fazer suas entregas com eles. Sua avó provavelmente se assustaria com esta imagem. Um objeto voador não identificado e barulhento. São os drones que começam a chamar a atenção nos céus também por aqui. O nome drone vem do inglês zangão, rei das abelhas. Forte, voador e, claro, barulhento. Em princípio, eles foram desenvolvidos como um equipamento bélico. Os Estados Unidos usam os drones como arma militar. Porém, mais recentemente, os drones conquistaram os civis e agora muita gente usa como brinquedo e principalmente para fazer imagens aéreas. Na verdade, o drone foi feito para espionagem. A parte de filmagem aérea que gerou esse tipo de equipamento aqui já é uma variação
do que ele foi criado para fazer. Já existe uma infinidade de modelos disponíveis para quem quiser e puder comprar. Os preços variam de 500 a 30 mil reais. O incrível é que todos usam praticamente a mesma tecnologia: GPS, acelerômetro, giroscópio e um processador que interpreta essas informações e controla os motores. Quanto mais você tiver de tecnologia e programação, porque na verdade a placa é simplesmente um processador. Então, para você ter um desempenho legal da aeronave, você tem que ter uma placa com processamento rápido e um programa legal que vai sentir o que está acontecendo com a aeronave e vai tentar corrigir. Ele tem um sensor de giroscópio e acelerômetro, igual o sensor que tem no iPhone, por exemplo, ou em qualquer smartphone, que o computador sabe o tempo inteiro em qual posição que ele está. Se ele está na horizontal, se ele está inclinado, quantos graus, perfeitamente ele sabe tudo. O computador interpreta esses dados e manda o sinal para o motor. Ele fala para esse motor acelerar mais, para ele ir para lá, ou esse motor acelerar mais, para ele vir para cá. Diversas empresas apostaram no potencial dos drones para oferecer o serviço de filmagens aéreas. As imagens são incríveis. Ele é feito para ir em lugares que você não conseguiria ir normalmente. O drone possibilita você fazer imagens mais próximas do solo, que um helicóptero convencional não faz. Imagens simulando uma grua, mas uma grua sem fim, né? Porque a grua está limitada ao tamanho do braço. Então você consegue mesclar as imagens de grua com imagens que seriam de helicóptero. Isso tem um resultado bem legal. A maioria dos modelos é muito fácil de ser controlada. Ele praticamente voa sozinho. Você liga o GPS, ele para numa posição. Você comanda, você voa com ele normal, você tira a mão do controle, ele continua naquela mesma posição. Dos mais simples aos mais modernos, todos são bastante seguros e inteligentes. O processador que controla o voo é programado para realizar diversas funções automaticamente, como, por exemplo, caso o aparelho perca contato com o controle remoto. Se perder a comunicação entre o controle remoto e o helicóptero, ele vai ligar o GPS Hold, ou seja, ele vai ficar parado naquele lugar que ele está, vai subir a 20 metros de altura e vai voltar em linha reta para o lugar que ele decolou. E depois ele vai descer devagarzinho até pousar. Se o vento levar ele para o lado, por exemplo, o computador dele pensa e traz ele de volta para aquela coordenada. Mas o cérebro dos drones também pode ser programado para ações mais complexas e interessantes. Você pode colocar um chip na pessoa, no carro, ou a coisa que você quer que siga. Ele vai seguir aquele chip, apontando a câmera para aquele lugar. Além do controle remoto, alguns drones possuem câmeras. As imagens podem ser vistas em uma tela ou em óculos, e aí a sensação é ainda mais legal. No monitor ou nos óculos, o usuário tem informações como altitude, distância e até inclinação do drone em voo. Aplicação é o que não falta no uso dos drones. Na Inglaterra, uma famosa marca de pizzas apresentou um vídeo em que um drone, ainda em fase de testes, entrega uma pizza a mais de 6 km de distância. Há quem duvide da façanha devido a interferências e controle de voo quando o drone já fugiu do campo de visão do usuário. Porém, os mais otimistas acreditam que muito em breve vamos estar cercados de drones por todos os lados, levando e trazendo encomendas. Será? No olhardigital.com.br, logo abaixo do vídeo dessa matéria, você encontra o link para ver o teste do voo da pizza. Aproveite e deixe sua opinião nos comentários, hein? Será que em um futuro próximo esses objetos voadores, agora identificados, vão mesmo fazer parte do nosso dia a dia? Já está no ar o Fórum do Olhar Digital. Agora, se você tem dúvidas, opiniões ou informações para compartilhar, já tem destino certo.
No Fórum do Olhar Digital, você tira suas dúvidas sobre tecnologia, internet, aparelhos digitais e eletrônicos. Tudo organizado por tópicos e alimentado pela galera mais conectada do Brasil. Junte-se a nós. Para participar, você pode se logar usando a sua conta do Facebook, Twitter ou Google. Mas para se tornar um membro ativo do Fórum, com direito a criar tópicos e a todas as ferramentas da nova área, você precisa fazer parte da comunidade Olhar Digital. Preencha seu cadastro e participe. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!